Meu amigo Weigman, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Prazer enorme estar com você aqui no Direto ao Ponto na Rádio Cidades. Grande Eugênio Salles, é uma grande satisfação realmente estar com você, né? Você que foi o grande precursor aí da área, né, da nossa região, e realmente é uma grande satisfação estar por aqui. Prazer enorme, eu fico bastante à vontade para a gente comentar com as pessoas aqui o que está acontecendo no mundo. Weigman, eu quero fazer uma pergunta bem direta, bem objetiva. O que está acontecendo nesse momento de quarentena? As pessoas já não estavam indo bem. E muitas dessas pessoas que não estavam indo bem, não estou falando nem da questão financeira ainda, mas do emocional. Tem muita gente falando emocionalmente e também espiritualmente. Eu sei que você é um cara muito desenvolve espiritualidade de uma forma muito brilhante também. Qual é o sentido que está faltando às pessoas para elas poderem viverem melhor e principalmente, né, sair dessa quarentena de uma forma bem melhor do que entrou? Perfeito, muito bem colocada a sua pergunta. Na realidade, o que nós vemos, Eugênio, é que as pessoas, elas buscavam muito o efêmero, o passageiro. Então, tudo aquilo que encantava, você não precisava colocar um foco mais, digamos assim, introspectivo em você. Então, eu quero me divertir, saio, vou para uma balada, eu tô de saco cheio hoje, automaticamente eu vou para uma noitada e assim por diante. Então, as pessoas, eles tinham esse ritmo frenético e não paravam para fazer o processo introspectivo. Hoje, numa quarentena, onde a gente vê o processo do isolamento, as pessoas estão se obrigando, certo, a buscar esse método reflexivo. E aí, infelizmente, pela ausência da prática, né, as pessoas, infelizmente, não estão conseguindo ter esse relacionamento consigo mesmo. E aí, infelizmente, é o que nós estamos vendo aí, né? Inclusive, por último, eu sei que você deve ter tomado notícia, né? Vimos que o número de agressões, né, aumentaram, as discussões e as brigas em família. Então, quer dizer, tudo isso é prova de que as pessoas convivem, mas não se conhecem. Pois é, eles moram na mesma casa, cada um, né, vive para um lado e a essência para fora. Mas será, Weigman, que a gente está saindo da fase agora, ou posso até ser mais ousado dizer, da era do descartável, para a gente poder entrar agora no que é essencial da vida? Será que o ser humano está entendendo que tudo isso é para melhor, infelizmente com muitas vidas sendo, né, perdidas, claro, mas será que o ser humano vai sair melhor? Será que ele vai entender que é um grande aprendizado, é um MBA que ele está fazendo dentro de casa para sair melhor? Indubitavelmente. Com certeza, toda essa pandemia, né, esse processo a nível mundial, vai obrigar as pessoas a fazer esse processo introspectivo. Né? Por quê? Porque hoje a gente vê de uma forma bem plausível, né, que o dinheiro, e aí nós sabemos muito bem, né, quando ele é colocado, quando ele tenta substituir Deus, né, infelizmente em algum ponto da vida ele se apresenta inútil. Né? Já vimos isso em grandes biografias de grandes artistas, de grandes empresários, onde em algum ponto da vida dele o vazio espiritual levou ao vazio de ser humano, de ser gente. Apesar dele ter em sua conta bancária acumulado milhões, bilhões de reais. Né? Então, quando o ser humano ele se defronta com o eu verdadeiro, ele automaticamente consegue dar valor àquilo que ele não dava antes. Né? Em primeiro lugar, a Deus, e aí depois ele próprio. Na sua opinião, como é que a gente pode deixar o descartável de lado e principalmente viver na essência? Qual é essa essência que tantos psicólogos falam, tantos livros falam aí? Viver a essência. Será que a gente está vivendo, como diz Augusto Cury, muito no futuro? Ou então, morando no passado, esquecendo de viver o presente? Seria mais ou menos isso? Perfeito. Você aí acabou de definir dois grandes males que destroem o mundo. Né? Quando você vive automaticamente com o pé no passado, você vai desenvolver indubitavelmente uma depressão. É aquela busca, é aquele lamento, é aquela culpa. Quando você automaticamente não consegue viver o presente, você se projeta no futuro, a ansiedade te derrota. Né? É como diz Zelezinho, é um moído, né, para reclamar do passado, né? Foi meu pai, foi minha mãe, foi meu irmão, foi meu marido, foi minha esposa, foi meu filho, foi meu patrão, foi isso, foi aquilo outro. E a pessoa não enxerga que ela está, por isso que a palavra é presente, é no presente que ela encontra todas as respostas. No presente, por mais dolorido, claro. É feito muitas vezes a gente tem uma ferida e a gente tem que colocar um remédio ali que vai arder. E vai arder muito, mas é por quê? Porque aquele remédio é para sarar. Enquanto cada vez mais que eu escondo essa ferida, a tendência é que ela piore. Eu posso até amputar alguma parte do meu corpo porque eu não tratei. A mesma coisa seria que o nosso emocional também é muito por aí. Se eu escondo alguma coisa de mim mesmo e vou vivendo, vou empurrando, né? Seria mais ou menos isso. Perfeito. Você vê que a pior mentira que você pode construir na sua vida é aquela que você constrói sobre você próprio. Então eu tento me enganar, né, para que automaticamente eu consiga, entre aspas, viver. Só que, infelizmente, o que você
colhe como fruto, né, é justamente a triste realidade que tudo aquilo que você tentou omitir em algum momento se manifesta. E quando se manifesta, Eugênio, é realmente avassalador. Destrói não só da parte emocional, né, como isso também toma o lado consciente. Né? Quando você está no emocional, você não compreende, você tá vivendo uma vibe, um sonho, né? É como uma pessoa que se droga, né? Que por algum momento aquelas emoções entram em devaneios extraordinários, são sonhos, são ilusões que se cria, mas são falsos, né? Quando aquele efeito passa, ele é obrigado a cair no consciente. E aí vem as dores, vem o sofrimento, vem finalmente o transbordar da realidade. E a realidade, por pior que ela seja, viva, encare ela. Essa é a única forma que você tem de você superar os problemas. Eu comento sempre, tanto nos meus livros, terminei de escrever um livro agora, eu falo sobre isso, que o medo ele é covarde, por duas razões. O medo ele tenta dominar você, e ele se transforma num monstro. E você, como dizia meu pai, que por sinal era muito amigo do seu pai, Perfeito, né, da mesma rua ali da Djalma Dutra, Praça Coronel Porto. Grandes seres. Né? E meu pai dizia o seguinte, o medo é também o que você faz, ou seja, o bicho é também o que você faz. Às vezes a gente faz um bicho enorme e poderia ser uma coisa simples. Mas só que no momento que você encara o medo, ele se acovarda porque ele vai embora, ele sai correndo. Porque ele não suporta uma pessoa mais forte que ele. É feito o valentão. O cara é o valentão do bairro, é o valentão ali da rodada, tudo. Quando chega outro mais forte, ele corre, se acovarda. O medo, acho que atrapalha muito os nossos planos. Ah, com certeza. Porque o medo, na verdade, projeta uma irrealidade, né? A maioria dos medos vive... É porque a gente sabe que o medo, né, ele tem realmente dois lados, né? Ele tem um lado que nos ajuda, que nos contribui, que nos freia, né? É aquele medo, por exemplo, eu tenho um carro, sei que meu carro é possante, certo? Só que o medo me impede de eu empurrar o pé e chegar a 150, 200 quilômetros e assim por diante. Por quê? Porque o medo vai me colocar num estado de autodefesa. Então esse é o medo bom. O medo ruim, infelizmente, é aquele imaginário. É aquele onde você, infelizmente, por um problema ou outro, né, você enche sua mente de crenças limitantes, onde você não acredita que você vai conseguir realizar seus sonhos, onde aqueles objetivos passam a ser torturantes, onde você acredita que jamais vai encontrar uma pessoa que vai fazê-lo feliz, e assim por diante. Então, este medo, este sim, é aquele que você alimenta diariamente. E a gente sabe que um medo alimentado, ele pode, em algum ponto da minha vida, através do gatilho disparado, me transformar em alguém fóbico, né? Quantas pessoas não se limitam, quantas pessoas por assistirem de forma contínua e diária, digamos, noticiários policiais, filmes que apresentam apenas o lado mal do ser humano, né, e começam a alimentar o pânico. Né? E aí muitas vezes não consegue sequer sair de casa. E uma outra coisa muito importante que eu vejo é o seguinte, as pessoas estão desistindo absolutamente muito fácil de algum projeto. Um sonho, às vezes é um trabalho, às vezes é uma conquista financeira, tudo. No primeiro obstáculo, ela desiste. Você como Master Coach, você como um hipnólogo, não é isso? O que é que você incentiva as pessoas? Qual é a dica? Onde é que está a chave? Qual o segredo das pessoas não desistirem tão facilmente assim de um objetivo na vida? Objetividade e clareza. Saber o que se quer? Perfeito. Muito daquilo que você, logo no início do programa, realmente debateu. É isso. Né? Quando você tem objetividade e clareza, e em cima disso você conseguir construir um projeto, entendeu? Você simplesmente, todo mundo sabe, um projeto bem elaborado, ele vai colocar o plano A e o plano B. Pode ser que você inicialmente consiga ter sucesso amplamente naquilo que você impetrou, ou não. Então, se eu não conseguisse, qual seria o meu plano B? Quando você tem essa clareza de ideia, sabe, Eugênio? Então você entra com muita confiança. E a confiança com prudência é o que se soma ao sucesso. Né? Então, para as pessoas não desistirem de seus sonhos, elas precisam compreender e entender com clareza o que precisam fazer. Maravilha, que bate-papo maravilhoso, gente. Mas a gente nota que tem pessoas que, ao contrário, já estão otimistas até demais. Aquela pessoa que acha que depois da quarentena vai enricar e todos os seus problemas serão resolvidos. Será que vai ser assim? Perfeito, é aquilo que a gente falou, falta de objetividade. Né? Quando as pessoas se transformam em pessoas ufanistas, né, em que tudo está muito bom, tal, etc., eles deixam de avaliar justamente aqueles pontos, né, periclitantes que podem acontecer. Então, essa falta de avaliação, essa falta de objetividade é que pode fazer eu entrar no processo de euforia, né, ou eu entrar de forma até tardia e errada, né, justamente na minha, digamos assim, dificuldade de acreditar que aquilo ali pode realmente dar certo.
Então, hoje, o grande segredo é você poder ter realmente a clareza do que você quer, para que justamente você não seja pego nem de um jeito, nem de outro. Na sessão de coaches que eu faço, você faz também, a gente sempre, né, incentiva, procura inspirar o coach, o nosso cliente, para que eles possam realmente ter metas traçadas. Está valendo anotar as metas? Será que vale a pena anotar, sei lá, 5, 10, 15 metas para este ano ainda? Porque tem gente que quer deletar 2020, não vai deletar nunca, porque essa experiência que você está passando agora, meu amigo, você que está ouvindo em casa, você que está no trabalho, você que está no carro, essa experiência é única. É única, por mais dolorida. Então, será que vale a pena anotar papel mesmo, ali no papel, ou mesmo numa planilha eletrônica, quais são suas metas? Perfeito. Ele só precisa compreender o seguinte: para ele poder alcançar tudo aquilo que ele está realmente delegando, ele tem que ter o seguinte: a meta principal, que é aquilo que ele realmente quer alcançar, e as outras têm que entrar como submetas, né? Por quê? Porque se ele tentar justamente delegar atenção a tudo, ele não realiza nada. Aí ele começa um pouquinho para aqui, aí pega a outra, tal, etc., mas não consegue ter realmente a realização praticamente feita, né? E aí, nesse caso, ele pode até escrever vários objetivos. Daqueles vários objetivos, ele tem que descrever e entender qual seria a meta. Aí sim, em cima da meta que ele pretende fazer... A meta maior seria isso? Perfeito, entendeu? E as outras ficam como submetas. Então, perfeito. Posteriormente, quando eu atingir essa meta, o que é que eu vou precisar fazer, então? O que essa meta, uma vez realizada, vai poder, então, arrastar aquela outra submeta que eu quero, que agora passa a ser a minha meta. E assim por diante. E para se manter motivado, hoje em dia, a gente precisa também dessas submetas para manter-se vivo. Porque você só tem uma meta grande, qualquer empecilho ali você vai se frustrar, né? Você fica meio que cabreiro. Eu estou lendo um livro agora e que ele conta a história de um rapaz que foi escalar um monte, um monte, e uma coisa, né, aquele escolha muito alto, né, de, sei lá, 1.000 e tantos metros, e lá ele, na queda, ele quebrou uma perna, perdeu-se do amigo, e ele não tinha mais o que comer, já tinha perdido tudo, já estava 4 dias ali. Então, como ele viu que faltava muito para ele descer, chegar embaixo, ele colocou toda hora, todo instante que ele estava consciente, apesar de muitas dores, naquela neve toda, a neve ainda continuava, o gelo ali, de certa forma, até servia como uma, digamos assim, uma terapia para que ele não conseguisse esmorecer e falecer. Ele disse, toda hora ele alcançava andar 1 metro, caminhar, se arrastejar tantos metros, e assim ele conseguiu sobreviver, e hoje ele faz palestra no mundo inteiro. Eu acho que seria mais ou menos isso. Todo dia a gente tem uma pequena meta, né? Porque fica muito abrangente, muito solto, como os livros de motivação falam. O objetivo tem que ser feliz. Sim, mas felicidade fica muito subjetivo, né? O que é ser feliz? Então, às vezes, beijar um filho, beijar um neto, ir a uma igreja, se sentir motivado, tudo isso é felicidade, sim. Mas a felicidade tem que ser algo mais concreto. Como é que eu posso transformar as minhas metas menores, digamos assim, para todo dia eu alcançar um pouquinho? Como é que você, como coach, o que é que você poderia inspirar essas pessoas a todo dia valorizar as pequenas conquistas? Perfeito. Veja que coisa extraordinária. Você traduziu de uma maneira magnífica, né? Nesse caso, esse alpinista, a pessoa que conseguiu subir essa montanha, ele estipulava uma meta realizável. Por isso que ele conseguia. Então, ele não estipulava, eu tenho 10, digamos assim, que eu tenho 10 metros ou 100 metros, né? Mas ele conseguia traçar para ele, hoje eu vou alcançar 10 metros ou 5 metros. E aí, aos poucos, quando ele via que conseguia finalmente alcançar aquilo que ele estipulou, ele se revestia perfeito, né? De motivação. Puxa, que coisa boa, eu consegui realizar isso. Se ele, por acaso, colocasse uma meta que ele não conseguisse, com certeza, alcançar, na primeira tentativa ele iria se frustrar. Então é justamente isso, né? É quando a gente consegue mensurar aquilo que realmente eu consigo alcançar. Aí tudo muda. Uma vez, Eugênio, eu peguei um cliente, um coach, né? Que ele queria ser milionário. Aí foi extraordinário o sonho. Aí para você ser milionário é o quê? Então, se eu já conseguir ter 1 milhão, eu já sou um milionário. Aí eu disse, ótimo. E você acha que você vai... Não, é muito difícil. Eu disse, mas veja, esse é o seu objetivo? Essa é a sua meta? Aí a gente começou a fazer um processo bem interessante, onde ele começou a mensurar justamente o que ele tinha de propriedade, de bens, e aí já deu uma certa quantia que se somava aí perto de 300 mil reais.
E ele viu, e a gente conseguiu mensurar, que para ele poder alcançar o objetivo que ele realmente queria, ele teria que ter determinados procedimentos, não só dentro do empreendimento dele, como fora. E aí, Eugênio, foi extraordinário. Quando ele conseguiu visualizar que ele conseguiria atingir aqueles objetivos, ele mensurou mês a mês para ver se aquilo que ele poderia guardar poderia levar ele a alcançar aquele objetivo. Aí veja que coisa extraordinária. Ele não conseguiria aquilo em um ano, mas ele conseguiria em alguns anos. E isso motivou ele de uma forma extraordinária. Uma coisa palpável, ele conseguiu visualizar e se esquematizar. Não é aquela coisa sonhadora, vai dar certo e não faz nada. Não, você diz assim, hoje eu quero alcançar 1 milhão. Isso é algo, como você também falou, subjetivo. Ótimo. Mas para eu alcançar isso, qual seria a minha atitude realmente? Aí veja, o 1 milhão passa a ser a submeta. A meta fica para quê? É o quê? Hoje eu consigo ganhar 50 mil? Desses 50 mil eu consigo economizar quanto? 30? Magnífico. Estou dentro do meu... Será que é aquela história de grão em grão? Né? Perfeito. A galinha enche o papo, né? Mas porque sonhar alto não custa nada. Né? Essa semana mesmo eu recebi vários livros agora que eu tinha adquirido. E um deles fala sobre isso, né? de um grande empresário, de uma multinacional. E ele diz o seguinte, tudo que ele pensou na vida dele era sonhar alto. Mas só que ele nunca valorizou o objetivo final, mas sim, todos os dias um pouquinho. Aprender a lidar com as pessoas. Foi bem difícil para ele, por ser um pouco muito duro, porque ele tinha pavor de pessoas preguiçosas e arrogantes. Então ele acabava sendo arrogante com quem era arrogante. Então ele trabalhou o eu dele. Depois ele trabalhou a questão do marketing da empresa, a lidar melhor com os fornecedores, lidar melhor com os clientes. Então ele viu que o processo era longo, difícil até, mas que se ele investisse na capacidade dele como empreendedor, as coisas se tornariam mais fáceis. E foi o que aconteceu. Só que muitas vezes, eu vejo agora, principalmente num momento como esse, é que o brasileiro está assustado. Eu acho que é uma palavra muito forte. Assustado. Então, eu bato nessa tecla. Como ter essa meta? Qual é a meta? Para a meta sair da área apenas da ilusão e não ser tão... digamos assim, uma meta tão assustadora, o que a gente vai poder fazer? Dizer assim, eu tenho capacidade, eu posso não ter tido estudo, posso não ter tido leitura, mas como é que eu vou sair dessa melhor do que eu entrei? Perfeito. Algumas pessoas, elas são autodidatas, então elas conseguem automaticamente se automotivar, né? Você vê que algumas pessoas conseguem ser coaches de si mesmas, né? Então conseguem ser psicólogas de si mesmas. Então isso é extraordinário. Mas, infelizmente, a gente vê, isso a nível mundial, que são poucas as pessoas. Então, o que o ser humano precisa ter para que ele alcance os seus objetivos é compreender a sua limitação. Então, quando eu percebo que eu tenho uma meta que eu quero alcançar, mas que eu não sei como traçá-la, por isso existem os profissionais. Por isso existem os coaches. Por isso, dentro das empresas que estão com dificuldades financeiras, ou que não estão conseguindo nortear, ou que sua produção não está acontecendo, eles fazem o quê? Eles contratam o Eugênio Salles da vida, contratam o Eidman. Para quê? Para que justamente eles sejam disciplinados a fazer aquilo que eles não estão conseguindo fazer. Então, a humildade do ser humano é que faz com que ele busque ajuda. Então, toda aquela pessoa, eu sempre digo isso, eu gosto muito de repetir isso, só busca ajuda, Eugênio, só contrata um empresário com visão, que contrata um palestrante para poder motivar a sua turma, só contrata um consultor, só vai a um médico para poder se tratar, se receitar, só procura um personal trainer para poder ter o físico ideal, aquela pessoa que é humilde. Aquela pessoa que sabe que vai precisar de um profissional para poder lhe auxiliar. Então, se a pessoa ele tiver esse ínterim, se ele tiver essa capacidade de compreender isso, a vida dele muda. Muda em todos os sentidos. Você vê que quando um casal está em crise, né, e eles conseguem chegar à definição de que não estão conseguindo resolver os dois, ambos ali por si só, o que é que eles fazem? Procuram um terapeuta de casal, e aí tudo muda e eles vão viver a vida que queriam viver. Então, quer dizer, essa humildade é que permite o homem atingir os seus objetivos. É aquela frase, só sei que nada sei, né? É permitir-se, né? Porque felicidade é algo tão realmente subjetivo, para a gente, quando começa a valorizar o que a gente já tem, o que conquistou, a gente recebe mais. Porque tem tanta gente que mora em palácios, tão vazios por dentro, tem gente que não tem um abraço, não tem um carinho,
Mas por quê? Será que não foi você que negligenciou isso na sua vida? Será que você não colocou a sua felicidade na mão das outras pessoas? E, né, é porque eu fui assim, fui assado, meu relacionamento, foi assim, meu filho me abandonou, isso e tal. E quando a gente coloca muito a culpa, a gente terceiriza a culpa, né? Falta essa autorreflexão. Seria mais ou menos isso. Como é que eu posso fazer a minha meia-culpa e dizer assim, não, tudo bem, até aqui, o que eu ganhei, o que eu perdi, como diz Roberto Carlos, ou se eu chorei ou se sorriu, e o importante é que emoções eu vivi. Mas daqui para frente, como assumir essa meia-culpa e dizer, não, agora ou vai, porque se rachar está tudo perdido. Né? Perfeito. E às vezes, a gente precisa rachar para você recomeçar. Perfeito, isso. Não é verdade? Verdade. Então, quer dizer, a vida, ela está aí, né? É um livro aberto. Então, eu preciso encarar a minha realidade. Eu costumo dizer o seguinte, qualquer verdade é melhor do que a melhor mentira. Perfeito. Eu prefiro viver a minha verdade. Eu preciso compreender que minha empresa, muitas vezes, vai mal. E eu não estou conseguindo lidar com a situação. Então, vou ter que ter a humildade de fazer o quê? Procurar ajuda. Eu preciso compreender que, muitas vezes, a minha vida pessoal vai mal. E que eu não estou conseguindo colocá-la nos trilhos. Aí eu vou ter que procurar ajuda. Isso é humildade. Quando o nosso dente dói, eu vou procurar um coach? Não. Vou procurar um dentista. Mas até nesse ato simples de procurar um dentista, é uma questão de humildade. E eu vejo ainda, eu percebo que tem pessoas que têm até preconceito ou até medo de se encontrar. Por isso que não procuram um coach, não procuram um psicólogo, um psiquiatra, com medo de se afrontar. Rotularem ele, né? Dizer assim, você é assim, assado. Será que é isso? Existe esse medo? Existe, né? Claro, eu não vou falar para uma questão de ética, mas eu tive um cliente, né, um político muito influente, conhecido no Brasil inteiro, e que ele não quis ir no meu escritório, porque para ele, na época, o coach era algo, sei lá, que se assimilava demais a uma terapia. Aí vamos dizer, olha, tá ficando doido, tem algum problema, né? E eu tive o prazer de atendê-lo na sua casa, né? Mas veja que coisa espetacular, é isso que eu estou falando, né? Este homem, eu estou falando ele em forma de enaltecê-lo. Por quê? Porque a humildade dele, apesar dos problemas que ele precisava, ele se permitiu. Então, veja, a permissão, Eugênio, é que muda tudo na nossa vida, né? Hoje, atualmente, você me falou também, os grandes empresários que você acompanha, eu me lembro que eu estou com 3 coaches que são 3 milionários na nossa área, né, na nossa região. E qual é o grande, o magistral dentro do comportamento deles? É que eles, para poder terem o que têm e usufruírem do que têm, porque você sabe, eu posso ter e não usufruir. Verdade. Não é verdade? Eles justamente partilham essa coisa extraordinária da humildade. Só busca ajuda aquele que é humilde. Você me falou logo no início, Eggman, diante de tanto contexto, como é que as pessoas podem se trabalhar para o processo da automotivação da felicidade? Um programa como esse seu. Extraordinário. Obrigado. Veja, desde o início, quando eu entrei até agora, o que é que nós estamos vendo? Até mesmo o contexto extraordinário das músicas, das letras. Você sabe que nós estamos aqui com os pés no chão. Sabemos que tem uma pandemia lá fora. Eu, para poder entrar aqui, eu tomei todos os procedimentos necessários, né, para que a gente possa realmente ter segurança e dar segurança. Mas veja que coisa espetacular. Em cima desse contexto, né, as pessoas precisam buscar isso. Eu tenho que ter os pés no chão, sabendo o problema que eu tenho lá fora, para que eu não caia na ilusão de que não existe o problema. Existe. Mas eu tenho que ter a hombridade, a capacidade de me automotivar, de enxergar o lado positivo e melhor da minha vida. Porque senão a minha vida termina livre. Perfeito, gente. Isso é uma aula, né, gente? Isso é uma verdadeira aula. Vocês estão aqui ouvindo a entrevista com meu amigo Eggman, nesse momento tão especial, principalmente nesse sábado que você está aí, você está refletindo aqui na Rádio Cidade, no programa Direto ao Ponto. E, claro, como o tempo avança bastante, e o Eggman, eu quero agradecer muito a sua participação hoje aqui no nosso programa. Com certeza vou lhe abusar outras vezes, trazer você para aqui para você continuar com essa aula magistrosa, como foi hoje. E quero, claro, pedir para que você deixe uma mensagem muito, mas muito forte, aí, de um impacto muito positivo para todo mundo que está assistindo, escutando o nosso programa Direto ao Ponto. Tem uma mensagem, meu amigo Eugênio, que eu gosto muito e que é o lema da minha vida, né? E vem justamente da boca do grande mestre, né? Jesus Cristo falou o seguinte, fazei aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a ti. Essa é a grande mensagem. Porque se nós aprendermos a agir com o outro da maneira que gostaríamos que os outros agissem conosco,
a vida seria outra coisa. Nós não veríamos o contexto, digamos assim, da corrupção e da miséria que estamos vendo no mundo, né? E o grande mestre, ele deixa realmente o grande ensinamento. Eu sempre brinco. Eu sei o quanto a Bíblia é profunda e é, né? Mas se alguém se cansar de ler a Bíblia, vá lá nos evangelhos, encontre essa frase, medite sobre ela e sua vida tranquilamente muda. Muito obrigado. Valeu? Meu amigo Eugênio, muito obrigado, viu? E eu fico à disposição. Tá bom, Igor. Muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Gente, esse foi o programa.